Você conhece a potencialmente primeira vampira do Brasil? Fala, guerreiros e guerreiras, vampiros e vampiras, tudo beleza, galera? Aqui é o Z, trazendo para vocês mais um vídeo. Esse vídeo aqui que é um vídeo sobre quadrinhos nacionais. Fazia um tempinho que eu não falava sobre isso. E na verdade, esse vídeo é um pouquinho diferente porque ele não necessariamente é um quadrinho de super-herói, apesar da protagonista do tema de hoje já apareceu sim em histórias de super-herói, já fez crossovers com super-herói, já foi uma vilã de outros quadrinhos, mas ela estreou na verdade num quadrinho de terror. Eu estou falando da Mirza, a Mulher Vampiro. Nesse vídeo aqui eu vou contar para vocês a história dessa personagem, a história de origem dessa personagem, né? Até para servir como uma introdução e quem sabe se vocês gostarem eu trago outras histórias delas aqui no canal. O que me motivou a fazer esse vídeo, eu falo sobre quadrinhos nacionais aqui no canal. Existe um histórico muito interessante de quadrinhos nacionais do gênero de terror, então eu vou pegar uma história clássica desse gênero e fazer um vídeo sobre isso. Eu pensei em vários tipos de conteúdo que eu poderia trazer aqui no canal, inclusive eu vou trazer, mas eu ainda estou correndo atrás do conteúdo para tornar esse vídeo realidade. Mas enquanto esse vídeo não sai, eu queria trazer aqui para vocês talvez a maior personagem de quadrinho nacional de terror com a temática de vampiro, que é a Mirza, a Mulher Vampiro. Essa personagem foi lançada em 1967, criada por Eudine Colonese, e curiosamente ela é bastante comparada com a Vampirella, que é outra personagem, dessa vez americana, de história em quadrinhos, que inclusive tem histórias até hoje também, e ela é uma vampira. A temática, a aparência das personagens é muito parecida, as duas são vampiras, as duas têm como principal característica a sensualidade, e aí por conta disso muita gente acredita que a Mirza foi baseada na Vampirella. Só que tem um detalhe interessante, a Mirza foi lançada em 1967 e a Vampirella saiu 2 anos depois, em 1969. Então, se há uma possibilidade de uma personagem ter sido baseada na outra, muito provavelmente dessa vez os americanos que se basearam nos brasileiros. Mas aí vai da teoria de cada um, pode ser que ninguém se baseou em ninguém. Enfim, comente aqui o que você acha. E bom, nesse vídeo aqui eu vou contar a história da Mirza, a história de origem da Mirza, que não foi necessariamente a primeira história lançada da personagem, mas sim é a história que explica as origens dela. E eu acho que assim, se tem uma história que eu poderia trazer dela para introduzir a personagem para quem nunca ouviu falar da Mirza, eu acho que essa é uma boa opção. E bom, comente aqui, inclusive, se você já conhecia a Mirza e se você já conhecia a história que eu vou contar nesse vídeo aqui. E claro, se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal aí, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, dá um hype também se você estiver vendo esse vídeo pelo celular e me siga nas redes sociais. Também me acompanhe pelo meu outro canal, o Z Games, que é um canal onde eu falo 100% sobre games, beleza? Então, bora falar sobre Mirza, a Mulher Vampiro. Mirza, a Mulher Vampiro, a maldição de Mirella Zamanova, é uma história de terror brasileira escrita por Osvaldo Talo e desenhada por Eugênio Colonese. Lançada em 1982 na terceira edição da revista Mestres do Terror do estúdio The Art. Muitos anos atrás, existia um castelo no país da Cracóvia, que era residido pela família Zamanov, e lá nasceria uma jovem chamada Mirella, a 7ª filha do Duque Zamanov. No entanto, havia uma lenda local indicando uma maldição. Essa maldição dizia que, caso uma família tivesse 7 filhas seguidas, sem nenhum homem nascendo nesse meio tempo, uma maldição recairia sobre essa família. E parece que a maldição começou logo no nascimento de Mirella, pois sua mãe, Augusta, morreu no parto. Apesar disso, o Duque nunca culpou Mirella e deu a ela todo o amor e carinho que um pai poderia dar à filha. Mas as tragédias não pararam por aí. Valesca, a filha mais velha, sempre acendia flores no túmulo de sua mãe. Diferente do pai, ela culpava Mirella pela sua morte. Porém, subitamente, o fogo da vela acabou pegando em seu vestido e rapidamente se alastrou. Valesca queimou até a morte diante do túmulo de sua mãe. Pouco depois, Olga, a mais frágil das irmãs, também morre ao contrair tuberculose e gradativamente sucumbir à doença, morrendo em sua cama.
mas 2 irmãs, Tatiana e Ivana, morreram enquanto colhiam flores, ao caírem em um riacho e serem pegas pela correnteza, morrendo afogadas. Todas essas tragédias e perdas fizeram o Duque mergulhar na bebida e na depressão. E em meio à sua vulnerabilidade, ele logo estaria nas mãos de um agiota inescrupuloso, chamado Conde Boris Silvensky. Mirella recebe o conde, que havia sido convocado pelo Duque. O conde, então, se aproveita do momento para dar em cima de Mirella, algo que parece já ter acontecido antes, mas Mirella sempre rejeita os avanços do homem. Atualmente, apenas 3 das 7 irmãs restavam vivas: Tamara, Samara e Mirella. Tamara logo encontraria um noivo e se casaria, partindo do castelo para nunca mais voltar. Samara ia seguir esse exemplo, tendo noivado com o filho do preboste chamado Tristão, com quem pretendia se casar para, também, ir embora. Porém, Tristão sentia uma clara atração por Mirella. Um dia, Tristão sugeriu que eles fossem cavalgar e sugeriu que Samara chamasse por sua irmã. Mas Samara alegou estar indisposta, mas ela sugeriu que ele chamasse por Mirella. Mirella aceitou o convite e partiu para cavalgar ao lado do cunhado. E numa tentativa de seduzir Mirella, Tristão sugere que eles façam uma pausa ao lado de um lago. E uma vez lá, ele retira suas roupas para nadar, convidando Mirella para acompanhá-lo. Mirella a princípio nega, pois não seria apropriado, mas ela acaba sendo convencida. Só que, como ela não estava usando roupas de banho, ela teve que mergulhar completamente sem roupa. E Tristão se aproveitou dessa situação para agarrá-la e beijá-la. Mirella ficou furiosa e rapidamente tentou sair da água, pois não queria desrespeitar a sua irmã. Porém, Tristão insiste e agarra ela novamente e tenta roubar outro beijo, dizendo que, apesar de namorar com Samara, quem ele realmente ama era Mirella. Mas é aí que algo desperta em Mirella. O nojo, a raiva e a impotência que estava sentindo fez Mirella se transformar. Fruto da mesma maldição que matou a sua mãe e as suas irmãs, Mirella havia acabado de se transformar em um vampiro. E furiosa com os avanços de Tristão, ela decide finalmente lhe dar o beijo que ele tanto queria. Só que esse beijo era na verdade uma mordida. Mirella mordeu Tristão com suas presas vampíricas, matando ele na hora. O que ela não esperava era que Samara estava observando tudo. Ela já suspeitava que Mirella tinha relação com a morte da sua mãe e das suas irmãs, e depois de ver Mirella transformada matando seu noivo, Samara agora tinha certeza que Mirella foi a responsável por todas aquelas tragédias. Cega pelo ódio e até mesmo ignorando o fato de que Tristão estava traindo ela com Mirella, Samara parte para cima de Mirella com uma faca com a intenção de matá-la. Mas Mirella, ainda transtornada pela sua transformação e a sede por sangue, contra-ataca, mordendo Samara também, matando a sua última irmã. E depois disso, ela jogou os corpos de ambos, Samara e Tristão, na cachoeira para que eles não fossem encontrados. Porém, mais uma tragédia acontece. Ao voltar para casa, Mirella se depara com seu pai, também morto, aparentemente tendo atirado na própria cabeça. Ele foi convencido de que esse seria o melhor caminho para proteger a sua família da sua crise financeira. Mirella chora diante do corpo do seu pai. Essa, inclusive, teria sido a última vez que Mirella chorou na sua vida. Mas quem também estava ali era o Conde Boris, que revela que, com a morte do Duque, toda aquela propriedade foi passada para o seu nome. Mas a propriedade poderia ser de Mirella novamente, se ela se casasse com ele. Sendo assim, ela aceita. E pouco tempo depois do funeral de seu pai e da sua última irmã, Mirella se casou com o Conde Boris. E é claro que uma moça tão jovem ter se casado com o Conde não passou despercebido pelas pessoas. Uma vez de volta ao castelo, Mirella anuncia que estaria indo para o quarto e que lá iria esperar pelo Conde. Satisfeito com tudo o que está acontecendo, o Conde rapidamente termina sua bebida e sobe as escadas para encontrar a sua nova e belíssima esposa. E uma vez a sós com ela no quarto, ele afirma que eles teriam uma noite que nunca esqueceriam. E Mirella concorda, mas não da forma que o Conde imaginava. Ela então revela as suas presas, mostrando ao Conde Boris que ela era na verdade um vampiro. E sem hesitar, Mirella parte para cima do seu marido, o matando com seu beijo mortal. Logo a notícia da súbita morte do Conde se espalhou. Ninguém soube o que aconteceu naquela noite, apesar de alguns acreditarem que foi apenas um homem velho que não deu conta da sua jovem e energética esposa. Mirella, por outro lado, finge confusão e ainda diz que a sua vida é uma sequência de tragédias. Mas logo em seguida ela declara que não ficaria por ali.
Agora que a propriedade era toda dela, Mirella anuncia que vai vender tudo, partir e nunca mais voltar. Dessa forma, Mirella partiu para um destino desconhecido. E para simbolizar o fim dessa parte da sua vida, Mirella também decidiu mudar de nome. Ela não mais seria Mirella Zamanova, mas adotaria para si um novo nome baseado nas iniciais do seu nome antigo. Mir, de Mirella, e Za, de Zamanova. E assim nasceria Mirza, a mulher vampiro. E essa foi a história da Mirza, a mulher vampiro. O que você achou desse vídeo? Gostou? Conhecia essa história? Conhecia a personagem? Comente aqui que eu quero saber. E se você gostou, você quer ver mais história da Mirza, mais histórias de quadrinhos de terror nacional aqui no Z Multiverso? Comente aqui para eu saber. E de novo, não se esqueça, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, dá um hype também se estiver vendo esse vídeo pelo celular, me siga nas redes sociais. Me acompanhe também pelo Z Games. Valeu, galera. Até a próxima. E fica na paz.